Por que a exposição exagerada a telas, de um modo geral, podem comprometer o desenvolvimento do cérebro infantil? Que relação existe entre uma coisa e outra? Eu vou começar dando um exemplo de algo que depois a gente vai ter que voltar a discutir. Experimentos realizados há muito tempo com gatinhos recém-nascidos, colocados num ambiente escuro por muitos meses, uma vez liberados desse ambiente, não mais desenvolvem a visão. Eles estariam cegos para o resto da vida. Crianças que nascem com uma obstrução total da visão, presença de uma catarata completa, se não operadas precocemente, poderão ter a visão comprometida para o resto da sua vida. O que que isso mostra? E os exemplos são múltiplos. Vários equipamentos com os quais a criança nasce somente se desenvolverão adequadamente se adequadamente estimulados dentro de um determinado período de tempo que a gente chama de período crítico. Ora, vamos pensar um pouquinho o que acontece com um bebê de 6, 8, 18 meses, que passa boa parte do seu tempo acordado, sentado passivamente na frente de um aparelho de televisão, vendo desenhos, YouTube, seja lá o que for. Primeiro, ele passa a constituir sinapses cerebrais muito diferentes daquelas que ele desenvolveria se tivesse criado num ambiente com pessoas em volta dela, num contexto mais adequado, com estímulos mais adequados ah, e necessários para a sua idade. Então, no primeiro momento, se você pensar que nesses primeiros meses de vida é quando se estabelecem as sinapses responsáveis pela atividade social dessa pessoa para o resto da vida, você já pode ter inicialmente um comprometimento desse domínio cognitivo. Outra coisa, uma criança que fica sentadinha passivamente na frente de um aparelho de TV está deixando de fazer milhares de movimentos que favorecem o desenvolvimento de um equipamento neuromotor adequado. Então, ela está se furtando de uma série de estímulos, deixando de recebê-los. Evidentemente, e os estudos têm demonstrado, que crianças que, por exemplo, tiveram essa experiência durante a pandemia da Covid-19, passaram a demonstrar, após a pandemia, comportamentos muito parecidos com aqueles que você observa numa criança com autismo, por exemplo. Várias delas, na verdade, não tinham autismo, mas passaram a ter um comportamento muito parecido por conta do que eu lhes disse anteriormente. Então, não é por outra razão que a Associação Americana de Pediatria já há muitos anos chama atenção por fato de que crianças com menos de 2 anos de idade não deveriam ter acesso nenhum às telas. E crianças mais velhas, não mais do que 1 hora por dia. E nós sabemos que essa não é a realidade de boa parte das nossas crianças. Várias delas permanecem durante muito tempo na frente de um aparelho de televisão ou de um tablet. Isso não vale apenas para criança pequena. Se você pensar um pouquinho, e estudos têm mostrado isso, adolescentes que permanecem por muito tempo, 3, 4, 5 horas por dia, na frente de um computador, jogando videogame, por exemplo, após algum tempo passam a demonstrar comportamentos de isolamento social, dificuldade de manter contato visual por muito tempo, deixam de procurar as pessoas pessoalmente, preferindo viver num mundo virtual, o que também não é adequado. E se você pensar na influência da tecnologia no cérebro do adulto, é ingenuidade imaginar que o nosso cérebro não está sendo modificado dia a dia com relação à forma como ele funcionava há algum tempo atrás. Então, imagine, vamos citar um exemplo. Na ausência de algo, de um equipamento como o Waze, por exemplo, do GPS,
nós tínhamos que prestar muita atenção nos caminhos que nós percorríamos de um lugar para outro. Então, você tinha um esforço consciente de gravar aquele caminho para que você, numa posterior viagem, não tivesse dificuldade em chegar àquele local. À medida que você começa a usar o Waze, por exemplo, e você delega para o Waze essa atribuição, áreas cerebrais que deveriam estar envolvidas nessa atividade deixam de fazê-lo. Então você se torna, primeiro, dependente daquele equipamento, mas mais importante do que isso, talvez, você começa a modificar o teu cérebro de uma forma que não sei se é realmente a melhor. Isso vale para vários outros domínios. Por que que eu teria hoje que decorar a tabuada, de fazer uma série de contas de cabeça, se eu tenho à minha disposição hoje um celular que faz tudo isso por mim? Em fazendo por mim, por que razão o meu cérebro vai continuar a usar aquela área cerebral que tinha essa função precípua? Deixa de fazer. Então a discussão não é se faz mal ou não. A discussão é o nosso cérebro está sendo modificado dia a dia pelo uso constante de tecnologia. Então esse alerta vale para o bebê pequeno, vale para o adolescente e vale para nós, adultos.